Convidamos os painelistas Lucas Chagas e Thaís Zatti para dirigirem-se à frente. Lucas e Thaís. Graduado em Administração de Empresas pela URGS e pós-graduado em MBA Broker Global pela EDNEC, Lucas Chagas atua há mais de 4 anos no mercado financeiro, elaborando materiais escritos, audiovisuais e webinários para traders de diversos perfis analíticos e operacionais, com foco em day traders que utilizam análise gráfica, análise de fluxo de ordens. É analista sênior de conteúdo da Nelogic e trader do mercado de mini contratos futuros. Pode sentar, por favor? Thaís Zatti é graduanda em Ciências Atuariais pela URGS e associada da Pimec Sul e produtora de conteúdo da Nelogic. Convidamos o painelista Carlos Ernesto Dottori para vir à frente, por favor. Bacharel em Ciências da Computação pela URGS, mestre em Administração de Empresas, também pela URGS, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral. Tem atuado nos últimos anos como empreendedor em startups especializadas em ciência de dados. Possui mais de 25 anos de atuação nos mercados de tecnologia, varejo e logística. Conduziu projetos inovadores, como a emissão da primeira nota fiscal eletrônica do Brasil. Foi distinguido por 5 vezes como um dos 100 principais executivos de TI do Brasil pela revista Computer World. Convidamos o Gabriel Andriotti. Gabriel, por favor. Graduado em Estatística pela URGS. Possui especialização em métodos quantitativos pela PUC. Trabalhou como estatístico na Fundação de Economia e Estatística e também no Banrisul. Atualmente é cientista de dados na plataforma digital do Sicredi, no Tecnopuc, desde o início do processo de transformação digital da empresa. E para mediar o painel, convidamos para vir à frente o Pedro Lutz Ramos. Pedro, por favor, economista, doutor em Economia pela URGS, na área de modelagem macroeconômica. É economista-chefe do Sicredi e conselheiro do Corecon. Atua há mais de 10 anos na construção de cenários e projeções econômicas. Possui experiência como professor de econometria em programas de MBA e tem artigos publicados em periódicos nacionais e em congressos de economia. Pedro, vamos falar. Obrigado, Jair. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui no evento. Para nós, Corecon, é uma enorme satisfação estar com hoje um auditório cheio, um evento tão importante, para divulgar conhecimento, para valorizar a profissão do economista e saber dar caminhos também para quem está nos ouvindo aqui, que tem que deseja buscar uma carreira como economista, não só nos setores tradicionais, mas também em novas possibilidades de trabalho. Então, fico muito feliz também a confiança do presidente Tolfo de ter me colocado nesse painel aqui, por ser um tema novo para nós economistas, estarmos entrando nesse novo mundo de data science. Então, fico muito contente de estar mediando aqui esse painel com pessoas que estão qualificadas em setores hoje novos para nós economistas. E para começar aqui o nosso bate-papo de hoje, a gente vai estar aqui, como já foi anunciado, com o Carlos, o Lucas, com a Thaís e com o Gabriel para falar um pouco de tecnologia, transformação digital. E para já, sem grandes delongas, eu vou, já foi apresentado os currículos dos nossos painelistas, vou passar a bola aqui para o Carlos e depois vocês conhecerem o trabalho de cada um deles, a gente vai poder ter uma oportunidade de conversar, de perguntar, para esclarecer dúvidas aí sobre esse novo setor da economia.
passo a bola aqui para o Carlos e vamos lá. Obrigado. Pessoal, boa tarde. É uma honra estar convidado aqui para integrar esse painel, um painel bastante interessante, né? A gente, na XL7, vem trabalhando já com ciência de dados há alguns anos, né? Fazendo essa transição. Vocês viram pela minha carreira que eu sou um cara que vem do setor tradicional, né? E fiz uma guinada de carreira aproximadamente 5 anos atrás. Queria trabalhar com startups, queria entender as novas tendências. Então deixei meu emprego lá e fui primeiro fazer um ano sabático e depois empreender em ciência de dados. Né? Então, vou pedir licença para ficar de pé, senão não vou enxergar a apresentação, vai ficar complicado. Mas é uma apresentação breve. Então, a XL7 é um modelo de negócio estilo startup. Tá? O nosso negócio é recomendar decisões valiosas e ações precisas para as empresas baseadas em ciência de dados. A gente tem alguns focos que a gente trabalha. Um dos nossos sócios fundadores é um economista, tá? E com especialidade em econometria. Então a gente tem uma pegada assim, que vai para algumas áreas das quais vocês têm bastante intimidade. Né? São estudos de mercado, estudos de cadeias de valor, estudos de carteiras de clientes e problemas relacionados ao core business das empresas. Qual é a nossa visão sobre ciência de dados? Pessoal, ciência de dados é um universo. Você pode usar para muita coisa diferente. Tá? Nós temos a nossa visão que a gente foca. Tá? Então, nosso negócio é prover recomendações, indicadores e informações estratégicas para as empresas a partir de 4 pilares. Que pilares são esses? Primeiro, trabalhar com dados de múltiplas fontes. Tá? Então, a gente trabalha muito com dado público, que tem o alias em inglês, que é Open Data. Internet, extrações da internet. Então, você tem informações de determinados sites lá que são bacanas, tem técnicas para você extrair essas informações e utilizar elas também. Bases privadas das empresas, tá? Uma clássica, assim, Serasa, por exemplo, uma base privada que dá para usar, né? E bases internas das próprias empresas. Então, o negócio é combinar toda essa informação aí, aplicar conhecimentos de negócio em cima, e aí conhecimentos sobre mercados, conjuntura, processo. Aí você vai procurar identificar e compreender padrões sobre toda essa informação aí, através de métodos estatísticos tradicionais e bastante inteligência artificial, né, machine learning. Para quê? Para você poder projetar comportamento de mercado, pessoa, enfim, o que você quer estudar, o que você quer, entre aspas, né? Vamos lá, prever, que é uma palavra meio complicada, mas é isso aí. Criar projeções também, cenários, né? Indicadores estratégicos para as empresas. Tá? A gente trabalha com muito dado público, como eu já falei, estou citando alguns deles aqui. Né? O conhecimento dessas bases públicas, eu acho que é uma coisa que vale a pena investir. Né? Eu sempre ressalto, o Brasil é um dos países que tem os melhores dados públicos do mundo, pessoal, pasmem, né? Porque é um subproduto da nossa burocracia, como as pessoas, as empresas têm que informar muita coisa do governo, ou pelo menos uma parte disso aí volta para a gente como dados públicos de muita qualidade. O Brasil frequentemente está entre os top 10 países do mundo com os melhores dados públicos. Tá? E um pouco dessa dinâmica que eu comentei para vocês, combinar todas essas informações, né, e que coisas a gente pode fazer, para que a gente pode usar. Trabalhar com planejamento, meta, previsão de comportamento, né, comportamento de consumidor, monitoramento de mercado, etc. etc. Tá? Toda a nossa entrega lá em nuvem, isso é uma característica importante já falando da transformação digital. Né? Existe assim uma entrada massiva dos serviços em nuvem em tudo. Tá? É um dos motores que hoje impulsionam as startups, é você entender quais serviços já estão prontos, né? Tem muita coisa pronta, não faz muito sentido mais a gente ficar reinventando a roda. Então o negócio é combinar serviços e você costurar esse serviço para criar o seu negócio. Isso já é um dos pilares assim, muito fortes da transformação digital hoje dentro das empresas. Né? Usar a nuvem para tudo. Então toda a nossa estrutura, por exemplo, está no AWS. Né? Só para dar um exemplo. A gente roda alguma coisa em casa, sim, mas a gente não suporta nenhum serviço em casa. A gente suporta todos os nossos serviços a partir da nuvem. Tá? Aqui o perfil de profissionais que tem dentro da XL7, tem economista,
tem administrador, pessoal de TI, estatístico, comunicação, pessoal de comunicação também. Então já tem mais um desafio aqui, que é o trabalho é multidisciplinar por definição, não tem como escapar, né? A gente vai ver ali logo à frente, eu vou dar uma puladinha, tá? O cientista de dados é um cara que ele combina 3 grandes conjuntos de habilidades, né? Por um lado, habilidades matemáticas muito fortes, estatísticas, sem dúvida, né? São umas das estrelas, dá para dizer, da constelação da ciência de dados, né? O pessoal de TI tem skill muito forte em TI também, e skills de negócios, onde os economistas também transitam muito bem, né? Conhecer as informações, a realidade das empresas, dos mercados, etc. Então ali no meio está meio apagadinho, mas tem um unicórnio ali, não sei se vocês conseguem ver, tá? Um unicórnio de óculos ali, né? Pessoal, esse cara que domina todas essas técnicas aqui é muito complicado de achar, tá? Esse herói, ele é difícil, né? Se ele existir, vai ter uma empresa muito rica querendo pagar um rio de dinheiro para ele e vai levar ele embora, né? Essa é a realidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês de um cara muito bom que foi contratado pelo Facebook. Então, se o cara saiu da XL7 para o Facebook, né? O que tu vai fazer? Agora ele já está indo do Facebook Brasil para o Facebook dos Estados Unidos. Então, realmente é uma área que ela demanda muito. E o cara que domina tudo isso aqui realmente tem um valor muito grande hoje no mercado. Então, na prática, o que a gente procura fazer é combinar um time que junto tenha essas habilidades. Tá? Não vou ficar passando todo o slide aqui, mas você tem habilidades que vão mais na linha de você conhecer negócios e matemática, outros mais na linha de TI, negócios. Então, você pode ter perfis que não necessariamente abrangem todos esses skills, né? Tendo um e outro combinando, você já está jogando o jogo, você já pode pensar em ser um cientista de dados, tá? Deixa eu voltar então. Só citar para vocês um produto nosso que é estilo startup mesmo, que é o Mercadômetro. O Mercadômetro é uma plataforma sobre o mercado de trabalho, então você consegue consultar dados como salários, turnover, estoque de trabalhadores, né, para qualquer lugar do Brasil, todo baseado em dados públicos. Tá? Então aqui é um exemplo de uma aplicação de ciência de dados para um negócio. Tá? Tem várias empresas que estão brotando aí por todo lugar do país usando essa informação para gerar negócios, gerar valor. Tá? Então é uma pesquisa salarial inteiramente baseada em dados públicos. Né? E aí a gente, claro, trabalha essa informação, não é informação bruta, né? Tem muito modelo lá de machine learning arredondando a informação para entregar os dados mais interessantes. Para citar um case nosso, que foi o primeiro cliente, né, já está há 2 anos rodando uma solução nossa, o CIE, aqui do Rio Grande do Sul, né, o CIE contratou um estudo de mercado todo baseado em dados públicos também, né, e vem experimentando um ritmo de crescimento muito bom. Né, o CIE vem ganhando 20% de share no ano contra ano. Então, se você vê o ano anterior, baseando no nosso estudo, eles estão conseguindo crescer aí 20% de share no Rio Grande do Sul, que está andando de lado. Né? Basicamente, o Rio Grande do Sul é uma linha flat, assim, tá? Já está ótimo andar de lado, vamos dizer para nós, né? Mas nesse contexto, o CIE está ganhando o mercado, ele está vencendo. Por quê? Porque ele está baseando as suas ações de marketing e vendas em dados. Tá? Então, onde é que estão os mercados com maior potencial, onde é que estão os mercados mais vazios? Esse nosso estudo ele chega até em nível de município e de setor. Eu vou dar um exemplo lá, quantos aprendizes tem na indústria de Juí? Ele consegue ir lá e cravar um número e ver qual é o potencial daquele mercado. Então, para ele orientar a ação de marketing dele é muito preciso mesmo. Tá? Finalmente, quais são os desafios? Esse é o último slide. O pessoal me pediu para citar para vocês o que eu via, né, como desafios para o profissional de economia, e eu acho que dá para falar no geral, assim, né, para se tornar um cientista de dados, né, quais são os principais desafios. Hoje, o que é bacana da ciência de dados, eu venho de uma família de acadêmicos, meus pais são doutores em física, e eu sempre fui criado um pouco nesse meio, assim, mas eu nunca quis ser um acadêmico, eu queria trabalhar nas empresas, né, era o meu objetivo. E o que
que eu sempre ficava muito impressionado era que tinha uma espécie de divórcio entre a academia e as empresas. Eu acho que em economia isso não acontece tanto, né? Vocês têm uma pegada assim, bem mais acadêmica e aplicam isso na prática, né? Mas na minha área, na ciência da computação, e na área dos meus pais, que é física, a gente via muito esse divórcio, assim, né? Quase que um não entendia o que o outro fazia, né? Pô, o cara acadêmico fala, não, mas as empresas só pensam no lucro, enfim, e o cara das empresas, não, mas os teóricos lá só ficam viajando nas teorias. Eu acho que a boa notícia é que a ciência de dados é uma área que ela permite a vários perfis de profissional atuar em problemas multidisciplinares que não são da sua área. Vou dar um exemplo para vocês, tem um sobrinho meu que é físico, também seguiu de certa forma a carreira aí, né? Mas agora ele trabalha como cientista de dados no Mercado Livre. Tá? E ele aplica lá modelos o dia inteiro, então assim, ele está no sonho dele. E o conhecimento da física ajudou muito o que ele faz hoje. Então, é como se finalmente, né, o conhecimento teórico, formal, ele chegasse no mercado de uma forma assim avassaladora, né? Acho que isso é bacana da ciência de dados, tá? Então, citando aqui quais são os perfis, pessoal, assim, os skills que dá para desenvolver para se tornar um cientista de dados. Primeiro, conseguir trabalhar num ambiente, com uma equipe multidisciplinar, um ambiente muito rápido. Então, você tem que estar preparado para estar o tempo inteiro aprendendo, não dá para ficar para trás, né? As soluções não estão prontas, você tem que ir atrás, rapidamente conseguir mobilizar o conhecimento, né? Segundo, atuar em papéis para os quais não tem conhecimento formal, ser autodidata. Eu me arriscaria a dizer que ninguém sai formado como cientista de dados de faculdade nenhuma. Tá? Talvez, quem sabe, não sei, nos Estados Unidos, sei que estão surgindo cursos aqui no Brasil, parece que tem o primeiro curso, né, mais forte, se não me engano é da FGV, mas posso estar errado, tá? Para formar cientistas de dados. Então, o que eu quero dizer, sempre vai faltar algum skill. Né? O cara de TI daqui a pouco não entende tanto de mercado, o cara da economia não entende tanto de programação, né? E assim por diante. Então, você vai ter uma parte que você vai ter que correr atrás. Isso é fundamental para trabalhar nessa área. Né? Conhecer diversos frameworks, ambientes de programação e infraestrutura em nuvem. Então, eu já citei, a infraestrutura em nuvem, a nuvem, ela é uma realidade avassaladora dentro desse contexto de startups. Né? Então, tem que procurar se familiarizar. Eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas, por exemplo, que a gente usa, muito R, né? Linguagem de programação R, muito Python também, né? Muito AWS, infraestrutura em nuvem, frameworks como Django, enfim, para desenvolvimento web e tal. Então, é se familiarizar com essas letrinhas aí que estão no mundo web barra ciência de dados. Né? Outra coisa que eu sempre falo muito para o nosso pessoal, vocês têm que genuinamente se interessar por aquilo que vocês estão trabalhando, vocês têm que desenvolver uma intimidade com os dados. Né? Vocês não podem trabalhar a informação só como uma espécie de substrato lá que eu não sei o que está acontecendo. Vocês realmente têm que olhar para a informação e querer entender ela. Tá? É desenvolver intimidade com os dados. Né? É um viés, assim, pelo menos na minha visão do profissional de TI. Ele enxerga a informação como uma espécie de matéria-prima ali, que ele não olha muito o que está acontecendo com a informação. Né? Os bits estão fluindo, o código está fluindo, não está errando, não está dando problema, eu nem vejo o que está acontecendo. E daqui a pouco, uma validação simples lá da informação, você já veria que tem algum problema ali. Tá? Então, desenvolver essa intimidade com a informação e manter o rigor metodológico, né? E criar formas de você validar essas construções e análises complexas, às vezes com volumes absurdos de dados. Às vezes você está trabalhando com dados sobre o mercado de trabalho, a gente já chegou a empilhar lá, sei lá, 300 milhões de registros numa base de dados que você está trabalhando sobre pessoas, né? Então, como é que você valida essas análises, essas construções? Então, citei aqui alguns dos desafios, certamente tem outros, o pessoal vai contribuir para completar essa visão. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e seguimos o painel. Bem, obrigado, Carlos.
seguindo aqui com o nosso cronograma, vamos falar agora com o Lucas Chagas, vai falar um pouquinho da empresa dele e a atual atividade dele. Alô, boa tarde pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Chagas, trabalho na Nelogia. Nós somos uma empresa de software para mercado financeiro, inicialmente, iniciando a apresentação. Software para mercado financeiro, nós desenvolvemos tecnologias para quem quer acompanhar o mercado financeiro, tanto do aspecto, do ponto de vista do player institucional, como também do player pessoa física, né? Hoje o mercado financeiro, que é um dos temas que a gente vai estar falando, que são os impactos da tecnologia no mercado financeiro. O mercado ele teve uma mudança muito grande ao longo dos anos, né? E eu diria que o mercado financeiro é muito evidente a gente ver exatamente o que teve efetivamente de mudança, porque eu acredito que é uma das áreas que a gente vê de fato, né? E já até resumindo para vocês, né? O mercado financeiro sai no globo, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, de um meio onde as negociações eram feitas todas do aspecto verbal, então era efetivamente dentro da bolsa, e hoje a gente tem um mercado completamente informatizado. Como que era, pessoal, inicialmente o pregão viva a voz? Talvez alguns que estão assistindo hoje devem se lembrar talvez de algum filme ou algum livro, né? Um filme que eu sempre cito que é muito interessante, é o Roy Trader. Ele é de um operador, uma história real inclusive, de um operador que trabalhava para o banco da Inglaterra, quebrou o banco, né? Trabalhando com operações na Ásia. E se tu vê esse filme, naturalmente já vê que as negociações eram todas feitas de maneira verbal, né? Se tinha telefone, né? Enfim, os traders negociavam um com o outro, compro 50 contatos de dólar, vendo 50 contatos de dólar. A negociação, de certo modo, até dá para dizer, né, quando era de fato dentro da bolsa, de um ambiente físico, de certo modo dá até para nós colocarmos como de maneira rudimentar, né? Porque em todas as bolsas, inclusive, pessoal, na B3, que é a nossa bolsa, que contempla hoje a de bolsa de ações, futuros, títulos, até mesmo na nossa, para fazer o fechamento dos negócios, precisava de alguém para estar escrevendo. Fulano, o João vendeu para o Carlos, o Tiago vendeu para o outro. E aí tinha que ter de fato alguém fazendo essas negociações à mão, né? Então, obviamente, já de cara, a gente já consegue abstrair, já consegue perceber que o ambiente de bolsa ele era um ambiente mais restrito, né? Naturalmente era mais restrito. A mudança, ela foi, como eu coloquei para vocês, né? Ela foi gradual, mas ela foi definitiva. De um espaço onde se tinha um momento físico, né? O pregão pela voz, chamado pregão pela voz, espaço físico, para o mercado informatizado. Então aqui, essa foto aí é um clássico, né? Que mostra realmente a atuação desses players, né? Mas era uma gritaria, né? O sistema é bem diferente, enfim. Mas se entendiam, né? Dentro daquela medida se entendiam. Esse cenário começou a mudar no início dos anos 2000. Por quê? Isso foi, na verdade, um aspecto que não foi só aqui, foi global. Outras bolsas como a NYSE, a própria bolsa de Tóquio, começaram a introduzir sistemas informatizados. No nosso caso, o sistema que realmente foi revolucionário para nós foi o sistema de DNA, que é o acesso direto ao mercado. O que é o acesso direto ao mercado? Você, na sua casa, olhando para uma tela de computador, você consegue ter acesso à bolsa. Antes, para você ter acesso à bolsa, você tinha que estar dentro de um ambiente físico. Você tinha que ser um operador de uma corretora, você tinha que ser funcionário de uma corretora, ou você poderia ser um scalper, chamado de scalper. Só que o scalper, pessoal, tinha que ter um título para isso. Não era assim, eu cheguei lá na bolsa, vou operar. Não, tinha que ter um título. E esse título, obviamente, era muito caro. Então, naturalmente, o acesso à bolsa era difícil. Tanto é que se você for falar hoje no mercado financeiro, principalmente para pessoas que já tiveram uma certa experiência, uma certa idade, geralmente a lógica inicial é assim, mas, poxa, a bolsa está muito longe de mim, né? É muito difícil, né? Porque se tem muita essa ideia
naturalmente mais restrito. Porém, com essa mudança, especialmente com acesso DMA, que eu vou resumir para vocês, porque teria horas e horas para a gente falar de todos os passos, efetivamente, que a Bolsa acabou passando. Primeiro ali com o sistema GPS, hoje a Bolsa usa o sistema Puma Trade System, que é um dos sistemas mais avançados do mundo em termos de risco, em termos de gestão. Mas esse sistema, né, de acesso geral ao mercado, possibilitou que as pessoas realmente tivessem acesso à Bolsa direto do seu computador. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esse é um dos produtos que a gente oferece, que é o Profit Pro. Na esquerda de vocês veem as ofertas do mercado, e à direita são os negócios do mercado. O que são ofertas? Eu quero comprar a um certo preço, eu quero comprar a Petrobras, quero comprar 500 ações de Petrobras a R$19. Eu quero vender 1000 ações de Vale a R$30, por exemplo. Isso, anteriormente, era só no verbal, né? Essas negociações eram verbalizando, né? No grito, literalmente, no gogó. Porém, com essa possibilidade de acesso, hoje você tem direto ao computador, consegue ver literalmente todas as ofertas. E as negociações, que antes eram todas feitas à mão, com a informatização dos sistemas de bolsa, possibilitou que você tenha também acesso às negociações. O que é negociação? Efetivamente, alguém comprou ou vendeu. Oferta, tudo bem, eu quero comprar ou quero vender. Negociação, eu comprei, por exemplo, 1000 ações de alguém que me vendeu essas 1000 ações. Tem esse acompanhamento. Então, esse foi aqui, claro, evidentemente uma ferramenta mais avançada, mas no início dos anos 2000 eram as duas ferramentas que começaram a mudar exatamente esse cenário de mercado. Acompanhamento de ofertas, acompanhamento de negócio. Quais foram vamos dizer assim, as causas, as necessidades dessa mudança? Pessoal? Primeiro, necessidade de processos mais ágeis, naturalmente. Os processos, como já comentei, os processos mais rudimentares, né? As negociações eram feitas à mão, eram preenchidas a boleto, não tinha sistema de risco. A gente tem acesso, tem contato diário com clientes que eram na época do Pregão com a Voz, e não tinha simplesmente sistema de risco. O que é sistema de risco? Se eu quisesse comprar, por exemplo, dentro do financeiro, se eu quisesse comprar 500.000 ações de Petrobras, se eu tivesse um financeiro de fato, sem uma avaliação efetiva do risco que aquilo poderia gerar para o mercado, eu poderia fazer isso se eu fosse fiscal. Hoje já não posso fazer isso. Eu tenho sistemas de risco tanto pela bolsa, que é um sistema bem eficiente, como a própria corretora. Então é muito mais eficiente nesse aspecto. Fora, evidentemente, né, que diferença de preencher a mão, né, um sistema informatizado que te dá tudo, naturalmente é uma vantagem. Então, foi uma demanda de mercado, foi uma necessidade de mercado. E outra coisa, tem alguns estudiosos de microestrutura de mercado que estudam bastante, é a questão da transparência da informação. Enquanto que antes você tinha um ambiente, lá você não tinha exatamente um acesso às cotações do mercado, ao volume do mercado, aos dados efetivamente do mercado, que é um dos pontos aí do painel. Hoje você tem, com acesso normalmente à bolsa, você tem acesso aos dados de mercado, máximas, mínimas, volume. O Ibovespa bateu X valor. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso a isso. E quais foram as consequências? Essa parte é bem interessante, porque primeira coisa, que é uma consequência natural de quando há mudança, é quem não vai se adaptar sai do jogo. Porque muitos operadores daquela época, a gente tem contato já com alguns clientes, muitos operadores acabaram saindo do mercado. Você imagina que é a vida da pessoa ali, né? Ela já tem toda uma formação cognitiva para fazer as negociações e sai de um modelo, faz a negociação frente a frente, cara a cara com alguém, para um modelo que tu vai ficar olhando para uma tela, certo? E fazendo as negociações, comprando ali de pessoas anônimas. Então, muita gente nesse momento não conseguiu se adaptar, acabou realmente saindo do jogo, saindo do mercado financeiro, literalmente. Quem se adaptou, seguiu a carreira de trader, enfim, evidentemente não é uma mudança fácil, uma mudança de carreira, é uma mudança muito difícil, mas quem se adaptou seguiu a carreira de trader e alguns aí são até professores de mercado. Uma outra consequência muito grande é a entrada de novos participantes na bolsa, quer dizer, a gente possibilitou, com acesso do seu computador, naturalmente, o acesso das pessoas, o número de participantes tende a aumentar. Hoje a gente bateu, conforme a revista Exame, questão de 2, 3 anos atrás, saiu uma notícia,
mais de 1 milhão de CPFs cadastrados na Bolsa. Isso muito dificilmente seria possível em um ambiente restrito. Hoje é possível, né? E também um outro fator foi que, obviamente, que estamos falando desde o início dos anos 2000, o aprimoramento contínuo das ferramentas para trading. Enquanto que antes se tinha apenas algumas ferramentas, hoje se tem diversas ferramentas, tanto do aspecto operacional como do aspecto analítico, para você tomar a sua decisão enquanto trader, enquanto investidor, né? Então você realmente tem acesso a uma gama muito grande de ferramentas, que é o processo natural da tecnologia que está sempre oferecendo, é um diferencial para os clientes, né? Então aqui eu separei uma foto, a gente fez uma série bem interessante, quem quiser dar uma pesquisada depois. O nome é Traders de Alta Performance, e esse que está aparecendo, o nome dele é Marco Prado. Ele é um scalper, né? Tem mais de 26 anos de mercado, e foi uma das pessoas que operavam de fato na bolsa, operavam no pregão, que hoje operam no mercado na telinha, né? Operam no mercado informatizado. Então, um dos vencedores, vamos dizer assim. E aqui também algumas ferramentas para trading, né? Que eu coloquei um gráfico, mas existem diversas ferramentas para operações para trading. Mas é o processo natural da tecnologia. Para finalizar, pessoal, como que a tecnologia ela deve seguir impactando o mercado financeiro? Né? Como eu comentei para vocês, a gente tem mais de 1 milhão, né, de CPFs cadastrados em bolsa. Obviamente, temos aí um cenário macro que acaba favorecendo, evidentemente, né? Sem falar pontualmente, mas o cenário de maneira geral favorece a entrada de pessoas na bolsa, porque é mais barato, tem acesso, tem mais possibilidades, porém, só no mercado aberto isso seria possível, só no mercado onde tu possa abrir conta numa corretora, de forma muito simples, muito barata, tem acesso à bolsa, né? Não é um ambiente restrito, não é um ambiente nem restrito nem caro, então você tem um acesso muito mais simplificado. E uma coisa que é muito interessante, que eu acho que casa muito com o painel, é o fato dessas soluções tecnológicas atingirem a todos os participantes de bolsa. Independentemente, todos os participantes eles vão ser naturalmente afetados. Gestores vão ser afetados, investidores estrangeiros, que é o grande público de volume da nossa bolsa, vão ser afetados. Uma coisa que não existia antigamente, que existe hoje, pessoal, HFTs, robôs de alta frequência realizando compras e vendas dos ativos. Então isso não existia, existe hoje, e é uma prática bem comum de grandes players, de grandes bancos, todos dentro de um grande sistema. Por outro lado, né, no processo da informatização fica aquela dúvida, tá, mas e aí, o quanto que a informatização de fato vai afetar a minha atuação? Quer dizer, o trader tem espaço no processo aparentemente vai informatizado, né? Quer dizer, no mercado onde entra robôs, no mercado que entra processos tão automatizados, né? Alguns professores de mercado, né? Inclusive eu acredito que sim, né? Que de fato o trader dentro desse novo ecossistema ele realmente consegue se manter, porque por trás de tudo vai ter alguém que vai ter que decidir comprar ou vender, independente de colocar, né, você vai ter que imputar isso para um processo automatizado, né, alguma coisa, vai ter que ter sempre alguém de fato ali trabalhando dentro do processo decisório, né? Então eu diria que é uma das grandes profissões, né, o trader, o trading, né, o operacional trading, é uma das grandes profissões aí que também tendem a seguir daqui para frente, especialmente também quando a gente fala de soluções de dados, né? Cada vez mais o mercado demanda dados, demanda técnicas, demanda estatística para realmente verificar a definição se, bom, vale a pena comprar esse ativo, vale a pena comprar aquele ativo, o quanto da minha carteira eu posso expor, o quanto do meu dinheiro eu posso expor em renda variável, renda fixa. Então, cada vez mais isso tende a auxiliar o processo decisório do trader. Então é isso, pessoal. Eu vou passar agora a palavra para... Posso já passar direto para a Elis. Nós somos aí do setor de conteúdo da Relógio, a gente trabalha diretamente com conteúdo para o mercado financeiro. Vai comentar mais um pouquinho de como a gente faz a nossa atuação, enfim. E é isso. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite para a Relógica, para a gente estar aqui. Como o Lucas comentou, nós somos produtores de conteúdo na Relógica, trabalhamos lado a lado. E aí, quando o Lucas me chamou para fazer a finalização da palestra dele, pensei, mas o que eu vou falar
Não sabia se eu entrava direito finalizando um pouco do que ele tinha comentado na palestra ou se eu ia por uma outra linha. E daí eu resolvi falar um pouquinho do que a gente faz lá, dia a dia, na Neológica, nós dois. Na verdade, nossa equipe é maior, mas qual o sentido do que a gente faz todos os dias? E eu podia passar aqui o dia inteiro falando dos diversos conteúdos que a gente tem nas redes, tanto YouTube quanto Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente posta em todas as redes e conteúdos com cada vez mais qualidade e muito bem pensados para cada perfil, tanto iniciante quanto intermediário, quanto aquele trader que já opera bastante tempo no mercado, mas quer continuar se especializando. Então a gente foca em todos os perfis e com muita qualidade. Mas isso vocês conseguem ver com um clique, é só ir ali no YouTube, digitar Neológica, vocês vão ver todos os nossos canais, no Instagram, enfim. Então eu resolvi focar um pouquinho no sentido do que é o produzir conteúdo. E por que a gente acorda todo dia motivado? Eu falo por mim, mas eu acredito que o Chagas também. A gente acorda todo dia motivado e vai dormir todo dia motivado pelo nosso trabalho. E se a gente for pensar que 1% dos brasileiros, menos de 1% só, investem na Bolsa, e que ainda o investimento mais procurado no Brasil é a poupança, a gente tem uma pequena noção do quanto o nosso trabalho é importante e do quanto a gente precisa ainda espalhar mais informação para esses brasileiros. Então aqui, só para finalizar a palestra, eu separei um comentário que a gente teve num artigo no nosso blog, acho que foi começo do ano, que foi num artigo chamado 5 formas de controlar suas emoções no mercado financeiro. E aí eu lembro que quando ele me chamou para ler esse comentário, e aí eu lembro que caiu uma pequena lágrima, assim, porque eu vi o sentido do que eu estava fazendo até então. Eu realmente vi ali o que a gente conseguia passar para as pessoas. Foi o seguinte comentário: eu acho que todo trader deve começar a ler artigo ou livro como este da Neológica, antes de entrar no mercado. Teremos uma vida mais próspera nos trades. Começamos pela vida do trade ao contrário, pela análise gráfica ou de fluxo. Devemos conhecer o mercado e também a nós mesmos, antes de entrar nele. Artigos como este da Neológica ajudam a crescer mentalmente e profissionalmente. Eu não conhecia nem o mercado e nem eu mesmo, só a minha análise. Hoje, com os artigos da Neológica, cresci bastante. Então, uma pequena mensagem do que a gente faz lá todo dia, e a gente faz com muito amor e com muito cuidado. Tenho certeza de que vai impactar muita gente. É só isso. Obrigada. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Ai. Agora eu passo para o Gabriel Andriotti, especialidade lá no Sicredi, vai falar um pouquinho da experiência dele lá no Sicredi e em outras empresas. Valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel. Minha ideia aqui é falar um pouquinho com vocês sobre o que eu tenho aprendido sobre Data Science. Eu sei que é uma buzzword, falam pra caramba disso por tudo, mas eu queria tentar materializar um pouco para vocês, e isso principalmente focado em inspirar aquelas pessoas que talvez queiram ir por esse caminho, e muitos economistas já trilharam esse caminho, então vocês podem ter certeza que muitas skills que são necessárias nesse mundo vocês já têm, outras talvez que precisam só aperfeiçoar um pouco. Antes de começar, eu só queria fazer uma pesquisa rápida, sou estatístico, vou fazer pesquisa. Queria que vocês levantassem a mão, por favor, só aqueles que estão fazendo graduação de economia hoje, só para eu ter uma ideia. A gente tem muita gente aqui estudando economia, então podem baixar. E uma segunda pergunta e última: quantos já trabalharam com R ou Python pelo menos uma vez na vida, assim, escrevendo uma linha de código? Levanta a mão, por favor. Tá bom, só para eu ter uma ideia.
Beleza. Falando um pouquinho de quem eu sou, só para situar vocês sobre o que eu vou falar. Meu background acadêmico é mais estatística mesmo, fiz a graduação na URGS, depois pós-graduação em matemática e estatística também na PUC, mas onde eu mais aprendi Data Science mesmo foi na vida e em plataformas online como Coursera e DataCamp. Então, se vocês se interessarem, podem pesquisar. Meu background de profissional foi essas empresas que eu coloquei aí. Comecei no Grupo RBS, com Data Mining, na época que nem existia ainda buzzword Data Science. Depois passei pela IMAPS também, que é uma empresa gaúcha que trabalha bastante com BI e se conecta com muitas bases de dados, tenta trazer dashboards e outras coisas mais. No Banrisul, com risco de crédito, então lá a gente previa quando a pessoa ia ser um mal pagador, quando ela ia dar default, que a gente chama, que já é um pouquinho um trabalho mais de Data Science mesmo. Na Fundação de Economia e Estatística, que eu imagino que vocês todos devem conhecer ou já ouviram falar, porque na economia, pelo menos lá, quando eu trabalhava, tinha muitos economistas, né? Então eu imagino que vocês conhecem. E principalmente a minha experiência como cientista de dados é no Sicredi, que foi onde eu comecei a trabalhar no início de 2017, na transformação digital, que o Sicredi iniciou no finalzinho de 2016, os projetos. Então, eu fui um dos primeiros a ser contratados pela plataforma digital do Sicredi. A gente nem fica na sede do Sicredi, a gente fica lá no Tecnopuc, dentro do Parque Tecnológico da PUC. Então, é muito legal assim, o que tem sido feito lá, e a minha experiência, então, como cientista de dados mais forte é nesse projeto. O UP, que é esse último logo que vocês estão vendo ali embaixo, é como se fosse o banco digital que o Sicredi tem feito. Começou a fazer desde lá do início de 2017, que a gente lançou em junho de 2018, no ano passado. A minha experiência, então, principal como cientista de dados é para o UC, que é esse, como se fosse um banco digital do Sicredi. Eu falo como se fosse porque o Sicredi, na verdade, é uma cooperativa de crédito e não um banco tradicional. Mas o UC seria como se fosse o Nubank das cooperativas de crédito, só para situar vocês bem. Eu tenho falado sobre o Sicredi no passado, não é por acaso, porque eu estou deixando a empresa. Na sexta-feira da semana passada eu saí e agora eu estou indo para uma aventura nova em São Paulo. Estou sendo contratado como cientista de dados no Nubank. Então, vou depois, se der tempo, compartilhar um pouquinho também sobre o processo seletivo do Nubank, que a gente está contratando, não estou brincando. Mas é só para, se vocês quiserem assim, saber mais, é super legal, eles têm vivido lá, muito interessante. E só para uma pesquisa rápida de novo, assim, levanta a mão quem é cliente do Nubank, por favor, só para eu ter uma ideia. Deem uma olhada ao redor para vocês verem essas mãos levantadas. Vocês percebem o que está acontecendo no nosso mercado financeiro no Brasil? Uma empresa de 6 anos, que começou com tecnologia, já está alcançando o Brasil inteiro e agora se expandindo para outros países. Então, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo. Enfim, parar de fazer propaganda. Onde que eu trabalhava então no Sicredi? Isso é mais ou menos o organograma que a gente tem lá na plataforma digital do Sicredi. É um pouquinho diferente do que se tem no centro administrativo Alianças Brasil, que a maioria passa na frente, conhece como a sede tradicional. A gente tem esse modelo de organograma mais horizontal, menos hierárquico, menos diretores, superintendentes, gerentes, coordenadores, tal como é a forma mais tradicional que o Sicredi vinha fazendo há um tempo atrás. Esse modelo é inspirado no Spotify. Não sei se vocês já ouviram falar do modelo de squads, chapters do Spotify. Se vocês não ouviram falar, é uma coisa legal para pesquisar, acho que vale a pena, porque muitas empresas têm seguido esse modelo, é um modelo bem interessante, mais horizontal, onde as pessoas se conectam mais. Então, eu fico ali, naquela partezinha, ficava ali, naquela partezinha de ciência de dados, dentro da tribo de estratégia, principalmente do UP, que é esse banco digital que o Sicredi está lançando. Mas a gente tinha também várias outras tribos, como meios de pagamento, movimentações financeiras, educação cooperativa, contabilidade e a transformação digital como um todo, que é mais do que simplesmente o UP, que é esse produto que a gente lançou no ano passado. Bom, agora ainda para o core um pouquinho da apresentação, a minha ideia é ser bem rápido, essa apresentação não vai ter mais que 20 minutos, mas eu queria compartilhar um pouco do que eu fiz ali no UP, do que eu fiz no Sicredi, só para situar vocês um pouquinho assim do que dá para fazer com ciência de dados, de por onde a gente pode ir, como aplicar as técnicas. Então, vou começar falando sobre um exemplo aqui que eu queria dar, que ciência de dados ela pode ser tanto aplicar um modelo de machine learning mais complexo para predizer alguma coisa, como ela pode ser também uma extração mais simples de alguma base de dados que você tem na sua empresa, onde você vai transformar um pouco os seus dados para responder perguntas. E aqui eu já começo a falar uma coisa que é muito importante no mindset do cientista de dados. A gente precisa focar nas perguntas.
e como respondê-las. Enfim, esse exemplo aqui que eu coloquei de Firebase é porque a gente tem essa tecnologia do Google, que é Firebase, para conseguir mapear e fazer tipo um tracking dos dados de navegação dos usuários. Então, quando vocês usam um app, por exemplo, o Waze ou qualquer outro app, e quando vocês usam o nosso app lá do UP, o nosso que era, enfim, estou meio atrapalhado, né? A gente sabe direitinho onde você está indo, em quais telas você está passando, em quais botões você está clicando, não para se meter na vida de vocês e na privacidade de vocês, não nesse sentido, mas sim para a gente conseguir compreender quais têm sido as dificuldades, por onde você vai passando, onde você vai clicando, aonde você não clicou, por que será que não clicou, o que aconteceu. Então, um exemplo de um trabalho que eu fiz, que foi bem útil nesse sentido, foi, a gente tinha 2 cestas, tá? Não é que nem o Nubank que só tem uma cesta gratuita, a gente tinha 2, que era uma paga e uma gratuita. Então, quando a pessoa estava se cadastrando para abrir a conta lá no UP, ele tinha uma das telas que dizia assim, bom, tem essa cesta aqui de R$ 9,90, onde você pode ter cartão de crédito, uma série de produtos, e tem essa outra cesta aqui que é gratuita, que no primeiro momento não tem cartão de crédito. Só que para conseguir ver essa cesta que era gratuita, a pessoa tinha que fazer um dedinho do lado. Só que por esses dados da Firebase, analisando eles, fazendo uma análise simples, muito simples, a gente conseguiu identificar que 1/3 das pessoas não estavam fazendo esse swipe do lado, elas não estavam passando o dedinho e não estavam vendo essa tela que mostrava a cesta gratuita. Muita gente estava parando ali naquele ponto do cadastro para abrir conta e a gente se perguntou, por que será? E aí, quando a gente fez essa análise, a gente descobriu muita gente não estava vendo a cesta gratuita. Daí o pessoal de User Experience, que é a nossa galera de UX, que faz os designs das telas, que cria as telas do app, pensaram então, bom, talvez as pessoas não estão fazendo swap pro lado porque elas não estão entendendo o que é para fazer isso. Daí o pessoal redesenhou as telas, tudo por causa de uma análise simples, que quase não dá para chamar de data science, de tão simples que é, mas eles entenderam que tinha que fazer aquilo, fizeram, refatoraram o app, e depois as pessoas estavam então fluindo naturalmente para ver a outra cesta que era gratuita também, e ver as outras telas. Então, só um exemplo de uma análise simples que pode transformar o seu negócio e pode fazer um monte de gente que quer desistir de abrir a conta, desistir de fazer negócio com você, de seguir em frente. Bom, uma outra coisa que a gente fez também foi uma análise do chat. O UP, então, ele como se fosse um banco digital, assim como o Nubank também, ele tem um chat, um lugar onde você pode entrar em contato com as nossas pessoas que cuidam do atendimento. E quando você entra nesse chat, tudo que você fala vai sendo registrado e gravado nas nossas bases, como em qualquer empresa, muitas empresas fazem isso. A ideia foi então assim, será que as pessoas que estão falando com a gente estão dando elogios, será que estão reclamando, será que estão xingando, será que estão mandando a gente longe, ou será que estão felizes? Daí a gente pensou, bom, dá para colocar uma análise de sentimento então, tudo que as pessoas estão falando. Daí a gente fez então um trabalho de análise, tem toda uma transformação primeiro para limpar várias coisas, toda uma teoria de text mining por trás disso, que também não é tão complicada assim. Hoje em dia já tem um monte de pacotes no R, no Python, que te ajudam a fazer isso até bem rápido. E com isso a gente conseguiu então dar tipo um número que era um score de sentimento. Quando esse número era maior, era um sentimento positivo. Quando esse número era menor que 0, era um sentimento negativo. Quanto menor, mais negativo. Então assim a gente tinha para cada conversa que cada pessoa teve com a gente no passado, a gente tinha então um score de quanto essa pessoa foi triste ou feliz nessas conversas. E foi interessante porque isso serviu de feature, de coluna ou de variável para alguns modelos que a gente fez, como por exemplo um modelo de journey de cartão de crédito, para a gente saber assim, será que essa pessoa tem uma probabilidade maior de desistir de usar o nosso cartão de crédito ou uma probabilidade menor. Daí uma das colunas que a gente usou como preditor disso foi essa coluna do score, do quanto a pessoa estava feliz ou triste no tempo com a gente, só pelo que ela falava no chat. E é interessante porque, normalmente, quando uma pessoa está prestes a desistir de usar alguma coisa numa empresa, ela dá uma xingada boa, bem forte, assim, num atendimento, num reclame aqui, ou em algum lugar, ela se expressa. Então é muito importante que a gente capte isso. Que não tem como, se tu tem milhões de clientes, tu conseguir ler tudo que todo mundo fala humanamente, tu gastaria muito para isso. Então uma análise dessas, por exemplo, é super útil. E foi bem divertido, porque isso nos ajudou bastante para vários modelos, várias coisas, mas só de analisar isso assim, de forma simples, olhando, mostra qual foi o chat mais negativo de todos da história. E quando apareceu aquela conversa, eu comecei a ler o que estava escrito e fiquei apavorado, porque a pessoa estava muito chateada. Ela nos xingava de tudo que era coisa possível que
possa imaginar, que eu não posso nem falar aqui, tão tenso que era. Falava coisas com violência, coisas que tinham a ver com sangue, com cortar a cabeça e por aí vai. E foi muito interessante porque isso foi captado pela máquina, sabe? É o famoso machine learning, que é as máquinas, né, aprendendo e nos dizendo coisas de forma automática. Isso foi feito por tempo. Um outro trabalho foi uma ideia que a gente teve. Cada vez que a pessoa faz uma compra no cartão de crédito, nas nossas bases, a gente sabe o nome do estabelecimento onde a pessoa fez essa compra no cartão de crédito. Então, a partir da API do Google Maps, a gente pode fazer então uma análise assim, de por onde a pessoa estava passando em cada compra física que a pessoa estava fazendo, e a partir dessas compras a gente conseguia ter uma ideia melhor se a pessoa estava viajando, por exemplo, ou não, se ela estava longe do seu endereço ou não, se era no fim de semana ou não. Então, também não para expor a privacidade das pessoas, porque isso também é um assunto agora super importante, principalmente por causa das leis que estão vindo da Europa, que no Brasil vão começar a funcionar também em breve. A gente conseguiu identificar, então, por exemplo, se a pessoa estava viajando, com a ideia de fazer modelos depois para fazer algum tipo de comunicação para ela. Se você está viajando, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, ou de repente o seu limite, isso poderia interferir, coisas desse tipo. Bom, uma outra coisa que a gente fez também foi um indicador de engajamento. Essa ideia foi bem legal, assim, porque a gente pensou, bom, da mesma forma que uma pessoa faz um vestibular, por exemplo, como o da URGS ou de outra universidade, tem várias matérias, tem vários acertos em cada matéria e que depois eles olham a média, desvio padrão e te dão um score para cada matéria, no final um score geral de como você foi no vestibular. A gente pensou, por que a gente não pode fazer algo bem parecido com todos os nossos produtos e serviços, sendo tipo cada produto e serviço que ele pode acessar pelo app, como se fosse uma matéria do vestibular. Então assim a gente olha o quanto cada pessoa usa em cada produto e serviço, o quanto isso se difere da média, o quanto isso se difere em termos de variabilidade dos outros, para dar então como se fosse um score para cada pessoa em cada produto, do quanto ela está usando ou não aquele produto, e no final pegar todos esses scores dos produtos e ter um score final do quanto a pessoa está usando a gente. Para ter uma ideia, como se fosse a nota do vestibular, que é uma nota de 0 a 1000, a gente fez uma de 0 a 100 que dizia o quanto essa pessoa está engajada com a gente ou não. Então, a gente tinha para cada pessoa, para cada mês do ano, a gente tinha o quanto as pessoas estavam engajadas com a gente ou não. Então era muito legal porque a gente conseguiu a partir disso entender melhor o quanto as pessoas estavam nos usando, o quanto não estavam usando, quem estava usando, por que estava usando, o que tipo de produto era, que tipo não era. E foi também, de novo, uma ideia bem simples, mas que criou um indicador super legal, super importante. Eu mesmo, quando nesses últimos tempos eu estava fazendo um experimento, eu comecei a deixar de usar o produto, assim, fui deixando de usar o cartão, fui deixando de usar a poupança, fui deixando de usar isso, aquilo, e eu comecei a ver então meu indicador de engajamento caindo, até que eu pedi demissão e fui embora. Era um experimento, mas não sei se tinha alguma coisa por trás, enfim. Um outro projeto que a gente fez foi também em relação a clusterizar os clientes. Tem muitas técnicas de clusterização por aí. Vocês podem usar K-means, tem técnicas baseadas em densidade e uma lista enorme de algoritmos. Mas a ideia era, será que a gente consegue, analisando o que as pessoas fazem em termos de produtos e serviços, comportamento, acesso no app e outras coisas mais, será que a gente consegue agrupar essas pessoas de acordo com esse uso, de acordo com esse perfil? Então a gente usou essas técnicas de clusterização e a gente conseguiu identificar vários grupos de pessoas parecidas entre si, diferentes umas das outras, que tinham, por exemplo, um comportamento mais... tinha uns que a gente chamou de adormecidos, que eram os que não estavam fazendo nada, tinha outros que eram os engajados, que estavam fazendo bastante coisa, tinha outros que só tinham se cadastrado, mas nunca tinham desbloqueado o cartão, por exemplo, e por aí vai. E por último, uma das últimas coisas que eu fiz no UP foi um modelo de churn de cartão de crédito. Churn, só para quem não está por dentro desse conceito, tem a ver com tu deixar de usar um produto por uma quantidade de dias que tu define, no nosso caso era 60 dias. Então a gente olhava no passado e via, bom, todas as pessoas que deixaram de usar o cartão de crédito por mais de 60 dias, a gente marcava elas com uma flag. Esse cara deu churn, ou no bom português, esse cara churnou. Então a gente falava assim, bom, essas pessoas que churnaram, o que será que fez com que elas churnassem? Então a gente começou a cruzar algumas variáveis com essa variável churn e a gente começou a perceber, o cara que vai churnar é aquele cara que começa a usar menos cartão, começa a ficar mais espaçadas as compras umas das outras,
Antes ele comprava uma vez a cada 3 dias, agora ele compra uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias. Enfim, assim tu vai criando features, colunas ou variáveis que vão descrevendo então o comportamento. Se tu olha isso no passado, tu consegue criar então através de modelos estatísticos, matemáticos, machine learning ou qualquer buzzword que vocês quiserem usar, consegue achar uma relação entre essas coisas e comportamentos e de certa maneira então tu consegue explicar um pouquinho essa variável resposta no final, se ele vai desistir de usar ou não, de acordo com esses comportamentos. Por exemplo, uma das features era o cara começa a acessar o app menos do que ele acessava antes, cada vez acessando menos. Esse cara está dando algum sinal, provavelmente ele está acessando mais o app do Nubank, provavelmente ele está usando mais outro cartão. Então coisas desse tipo a gente vai captando. E foi muito legal porque esse modelo, uma das últimas coisas que eu fiz, então antes de sair a gente colocou em produção, está funcionando, todos os dias ele roda então durante a noite todos os dados e features que ele calcula, e todos os dias todas as pessoas que usam o cartão de crédito têm lá uma probabilidade dessa pessoa vir a desistir. Então a gente pegou essas pessoas com essas probabilidades calculadas todos os dias, e toda vez que essa pessoa passa de 50%, ela entra numa régua lá no marketing, onde a gente então vai fazer alguns tipos de verificação, e vai então comunicar essa pessoa com algum tipo de estímulo, levando em consideração algumas regras de contingência, algumas regras de audiência, para não ficar falando todos os dias com alguém, né, sobre isso, mas para criar um estímulo então para a pessoa voltar a usar. E a gente mesmo, inicialmente fazendo isso, a gente já percebeu que algumas métricas melhoraram depois que a gente começou a fazer esses estímulos com quem tinha uma probabilidade maior de desistir. Então as pessoas começaram a ter um ticket médio um pouquinho maior, começaram a gastar um pouquinho mais no cartão, começaram a usar um pouquinho mais desses que desistiriam, mas que a gente estimulou para voltar a usar. Bom, se encaminhando para o fim, então, espero que esses exemplos tenham feito algum sentido para vocês, eu sei que foi bem rápido, mas uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais em termos de data science é muito mais do que tecnologia, muito mais do que a ferramenta que você vai usar, é uma forma de pensar que você precisa ter. É um estilo de raciocínio, é um jeito de olhar o mundo que você precisa ter, sabe? Do tipo, entender que as coisas têm relações, entender que essas correlações, que essas relações podem ser de alguma forma matematizadas e podem daqui a pouco ser colocadas no modelo, por exemplo. Então, independente se você vai usar a técnica A, B ou C, ou a tecnologia X, Y, Z, esse jeito de ver o mundo ele precisa ser uma das principais skills no ciência de dados. Porque muitos não têm olhado para as perguntas, muitos têm olhado para as apresentações, assim como uma apresentação dessa, e têm anotado, tecnologia Spark, tecnologia Hadoop, tecnologia Python, não, agora AWS, meu Deus, para onde que eu corro, para onde que eu vou? E ele chega na tua empresa e fala, vocês estudem isso daqui, que a gente vai comprar agora esse tal Big Data e a gente vai ter sucesso na nossa empresa. Então, muito cuidado com isso. A principal coisa é, primeiro, olhem para a pergunta, tenham muita certeza de o que vocês querem resolver, qual é o problema. E a partir disso, então, vocês vão atrás de uma resposta usando uma ferramenta para isso. A ferramenta é só um meio, ela não é